Fala rapaziada do canal Jogar Fácil, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o André Alves e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o clássico entre Santos e Corinthians, válido pelo Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro. Seguinte pessoal, quero agradecer vocês também por esse tempo que eu fiquei parado. Vocês estavam aí visualizando alguns outros vídeos, comentando, compartilhando, se inscrevendo. A gente teve até um acréscimo de inscritos no canal desse período. Me surpreendeu até de certa forma. Eu não pude gravar alguns dias, eu precisei fazer algumas viagens dentro desse período. Outras por conta de tempo e cronograma, e acabou que não teve vídeos aqui. Apesar disso, eu estava assistindo a maioria das partidas do Campeonato Brasileiro. Estava acompanhando Corinthians, Flamengo, Palmeiras, São Paulo e principalmente o Santos, obviamente. Pessoal, antes de a gente começar, eu quero pedir para vocês se inscreverem, curtirem, compartilhar o canal, tá? Toda essa ajuda que vocês têm feito é muito boa, óbvio, é maravilhosa, mas continuar fazendo essa ajuda é melhor ainda e ajuda muito o nosso canal a crescendo aqui no YouTube, beleza? Vamos lá, gente. O Santos veio a campo com o mesmo time que perdeu para o Ceará de 3-0 lá no Ceará. Então, assim, nós santistas já começamos uma partida daquele jeito, né? Com um certo gosto amargo, justamente por ser a mesma escalação. O Santos já entrou, eu particularmente fui assistir o jogo com aquela pulguinha atrás da orelha, com aquela certa dúvida. Apesar disso, eu entendo a situação que o Corinthians está, a situação que o Santos está e como as duas equipes iam se jogar. Apesar do Corinthians estar um pouco acima da tabela no atual, após essa vitória do Santos de 3-1 em cima do Corinthians na Vila, o Santos chega a 2 pontos a menos que o Corinthians. Então encostaram ali de certa forma, né? O Santos cria uma certa gordura da zona de rebaixamento e acaba encostando ali perto do Corinthians. E mesmo sem esses 3 pontos, ainda assim eu consigo analisar que o Corinthians estava com seus desfalques, principalmente o Hugo no gol. Garro e Memphis entraram somente depois do segundo tempo e ali em torno dos seus 30 mais ou menos, ali em torno dos 25 do segundo tempo eles entraram. E o Corinthians de certa forma misto, alguns jogadores da base, o próprio Guinegão, aí depois entra um outro jogador da base e por aí vai. Dentro disso eu sabia que o Santos tinha um leve favoritismo dentro da partida, pois estava jogando na sua casa e precisava muito do resultado. Mais que o Corinthians, aí eu já não sei, eu não consigo fazer essa análise, porque eu acho que esse Corinthians, eu vi muitas partidas do Corinthians esse ano, e eu acho que esse Corinthians consegue entregar muito mais, como já entregou em diversos momentos. Até entendo a cobrança da partida, a cobrança por parte da torcida do Corinthians em falar que esse time poderia dar mais, escolhe jogo em alguns momentos, e eu acho que isso é verdade de certa forma. Mas eu não sei se seria o caso da partida de hoje, a partida de ontem, perdão. O Santos e Corinthians voltando dessa data FIFA. O Corinthians teve alguns desfalques, o Santos nem tanto. O Santos teve um que foi o Alex Duarte, o zagueiro do paraguaio. Então assim, foi uma coisa que há um fator que pesa de certa forma, né? O Memphis estava na Holanda, pra vocês terem ideia. Teve um outro, o Hugo não chegou, então assim, apesar do Hugo de ser desfalque independente, porque ele já estava com o 3º cartão amarelo, e acaba que ia perder toda a semana de treinamento também, por aí vai. Então assim, o Santos tinha um leve favoritismo, isso é fato. É grande, muito, é pouquíssimo, era por um detalhe ou outro. E eu acho que muito mais pelo mando de campo, tá? Por jogar em casa, por precisar dessa vitória, e também para ajudar a torcida também a querer continuar apoiando esse time dentro da sua própria casa. E esse leve favoritismo fez com que a vitória convertesse. Foi o que aconteceu. Essa foi a minha análise da partida. O leve favoritismo do Santos se encontrou dentro de campo. O Corinthians, inclusive, que estava com o desfalque até do Dorival Júnior, né? Se não me engano, ele manda o filho dele, que é o auxiliar técnico dele, para a partida de ontem. Muitos torcedores corintianos criticam o fato dele não ter mandado Memphis e Garro de primeira, que esses jogadores não estavam, que esses jogadores estão treinados, que esses caras estão treinando e esses dias e tudo mais. Só que eu entendo que a análise do
Até o próprio Ranieri fala isso depois também. Eles não esperavam que o Santos fosse ser tão ativo, oprimir tanto, fazer tanto essa marcação-pressão durante todo o jogo. Eles não imaginavam um gol no início do jogo, eles não imaginavam que o Santos fosse fazer 2-0 no segundo tempo, ou no primeiro tempo ainda, conseguisse... Eles imaginavam que o Santos ia ter um volume de jogo, tudo mais, e cadenciar também, sabia que o Santos ia fazer essa marcação-pressão, e que também ia cair, como cai o rendimento no segundo tempo. Não é tanto, mas cai. Até porque o resultado também favorece, convenhamos. 3-0 até o gol do Ranieri, você consegue se sentir um pouco mais confortável para deixar o rival, o adversário, controlar um pouco mais, distribuir um pouco mais com paciência, sem ter que marcar o tempo todo. Isso é fato, né? Mas o que acontece é que o Santos sabe para cá rápido demais e aí, na minha visão, foi essa. Acaba bagunçando um pouco esse esquema tático que o Dorival e a sua comissão pensou para o Corinthians no dia, contra o Santos. E aí o que acontece? Depois, golaço do Barreal, a gente tem ali o primeiro gol. Esqueci o primeiro gol agora, gente, perdão. Mas o golaço do Barreal, assim, magnífico. E o gol de pênalti do Rolheiser, que estava precisando muito desse gol. E aqui eu quero aproveitar para dar um ponto para vocês sobre uma coisa que aconteceu na partida de ontem. Me incomodou muito por parte do Santos, que vi pouquíssimas pessoas falando sobre isso. O Santos, nos últimos jogos, ele tomou 5 gols de cabeceio. Nos últimos jogos não, perdão, em todo o Campeonato Brasileiro tomou 5 gols de cabeceio. Então a gente vê que é uma certa carência de certa forma. Em compensação, foi o primeiro gol de bola parada, escanteio ou falta, como quiser, que o Santos faz no Campeonato Brasileiro. Ou seja, é um ponto negativíssimo. Esse time não cabeceia bem nos escanteios. E essa data FIFA o Vojvoda aproveitou para tentar melhorar isso. E dito isso, o gol do Ranieri mostra uma falha que eu vejo o Luan Pérez fazer isso desde o jogo contra o Ceará, contra o jogo contra o Bahia e por aí vai, que é... Essa bola vem em disputa e os dois zagueiros são em tese os últimos homens ali da última linha. E aí ele tenta dividir de alguma forma, ele tenta disputar ali. Na maioria das vezes, na maioria não, perdão, mas em alguns casos assim, muito truncados entre ele e o atacante, entre o Luan Pérez e o atacante, o Luan Pérez tem de jogar a bola para o escanteio, o que é um perigo desde o início do ano, que o Santos tem perigo com bola parada. Desde a era caixinha, o Santos tem esse tipo de problema. E ontem o Luan Pérez joga essa bola para o escanteio, ali meio que assim, na minha análise, ele poderia jogar para lateral, tentar uma outra forma de tirar dali, de forma rápida. Ele tinha esse pequeno espaço para poder fazer isso e ele escolhe jogar para o escanteio, para se livrar logo. O problema é que o Santos é péssimo em bola parada e péssimo para tirar escanteio. E o Ranieri faz um gol de cabeceio limpo. Apesar da vitória magnífica, importantíssima para o nosso time, óbvio, de fato, o Santos precisava desse ponto de hoje para poder pegar confiança, tirar uma quantidade de ponto boa da zona de rebaixamento, isso é fato. Mas ainda existem erros dentro desse time. O Santos defensivamente foi bem, tem seus pilares ali, baita partida do Luan Pérez e do Adonis Frias, apesar do gol, que não era para ter ocorrido, que era uma marcação ali em cima do Ranieri, teria feito o Ranieri sobe sozinho. Mas apesar disso, o Santos fez uma boa partida, oprimiu o tempo todo, marcou, quando foi marcar lá na frente em bloco, sempre com esses 4 jogadores, essa marcação-pressão, que o Santos consegue fazer por partes, né? O Santos não faz isso o tempo inteiro, e muito menos o jogo todo. Então o Santos faz por partes e quando precisa também, quando dá de certa forma, o que é na maioria das vezes, né? Alguns jogos em que o Santos pega adversários um pouco mais fracos, ele não tende a fazer isso porque ele sabe que ele vai ficar mais com a bola, que talvez seja o jogo contra o Vitória na segunda-feira, né? Então, assim, boa partida do Santos, eu fico feliz demais na conta com esse resultado, óbvio, é sempre importantíssimo ganhar um clássico, muito, e ganhar em cima do Corinthians ainda é melhor ainda, né? Não tem como, para mim, já falei para alguns amigos, em cima do Corinthians é bom, do Palmeiras também, São Paulo ok, assim como eles também tem isso com o Santos, mas ganhar do Palmeiras e do Corinthians sempre vai ser muito bom, gente, assim, é incontestável. A gente vai ter um desfalque, só um ponto, nesse lance do Luan Pérez, quando o Luan Pérez joga a bola pro escanteio, o Guilherme esculacha todo mundo, tá? E ele briga com o Luan Pérez falando isso, na hora que sai o gol, inclusive, um comentarista, né, um repórter que tava lá, se não me engano, o Der Balada, eu acho que foi,
comenta que o Guilherme fica muito puto, que ele grita com todo mundo falando, para de jogar essa bola para escanteio, não joga para escanteio, tenta tirar a todo custo. Então é uma coisa que não foi só eu que vi, o próprio Guilherme dentro de campo viu. Isso é um ponto que o Vojvoda precisa muito estudar e eu torço muito para que esses caras peguem o replay de partida, analisam, vejam os erros, apesar da vitória. Como vejo vários outros setoristas e comentaristas falando, vitória é muito bom para poder se analisar com calma, com mais tranquilidade os erros, né? Agora analisar erro com a derrota é complicado, é difícil. O Santos vai então agora segunda-feira contra o Vitória dentro de campo. Se eu não me engano o jogo é em torno ali das 8, 8h30 e vai ser na Vila Belmiro. Outro jogo importantíssimo, mais uma final que o Santos precisa vencer, é a obrigação do Santos vencer do Vitória. Tem que garantir esses pontos de casa porque a próxima sequência é duríssima, duríssima. O Santos vai pegar Botafogo, se eu não me engano, pega o Botafogo lá, daí pega o Palmeiras, mas eu acho que tem algum outro adversário entre Botafogo e Palmeiras aqui, que o Santos vai jogar, não lembro quem. Mas se não tiver Botafogo fora, Palmeiras fora, não, eu acho que vai ter, porque o jogo contra o Palmeiras é fora. Aí depois tem o jogo contra o Flamengo, que também é no Maracanã, e aí depois o Santos joga com o Palmeiras dentro de sua casa. Então creio que tem algum time ali dentro que eu não estou me recordando nesse momento. Então o Santos precisa muito pontuar agora para tentar beliscar alguns pontos fora de casa contra os rivais que estão lá no topo, né? Então assim, o Santos pega Mirassol, depois pega Flamengo, Palmeiras, assim, então e Cruzeiro também, né? Ali mais pro final do campeonato. Então assim, vai pegar algumas pedreiras de certa forma e precisa fazer esses pontos dentro de casa. Então o jogo de segunda-feira é crucial para esse time. Pra gente finalizar, eu quero falar de alguns destaques aqui da partida. Barreal precisa ser comprado. O Barreal joga muita bola, gente. O Barreal foi uma excelente contratação do Santos, assim, tinha poucas expectativas em cima dele por ser um empréstimo. A gente sempre fica naquela, por que ele está sendo emprestado e por aí vai. E ele sempre chegou, sempre honrou bastante, sempre tem se devotado em campo desde o início do ano. O primeiro gol do Santos no Campeonato Brasileiro é dele, que é aquele gol em cima do Vasco, na virada do Vasco lá no São Januário. Então assim, é um jogador para mim que bate diferente na bola, ele consegue encaixar dentro de outros gols que ele fez ao longo da carreira, ele tem essa batida muito boa, e ele até mesmo fala que o Neymar cobra muito isso dele, que ele bate mais vezes, né? Que ele tente chutar mais, que ele tente fazer mais gol de fora da área, dentro da área, com força, fraco, como for, mas que ele tente mais vezes, que ele toca muito, mas que ele faça mais esses chutes ao gol, que é importantíssimo, e que ontem ajudou. O golaço de falta dele é monstruoso, é impecável. Lembrei, o primeiro gol do Zé Rafael, como esquecer a baita partida que o Zé Rafael fez, monstruosa partida. O Zé Rafael jogou muito ontem contra o Corinthians. O Zé Rafael distribuiu, ele roubou bola, ele dividiu, fez falta, sofreu falta, ele conseguiu cabecear, deu até dribles. Tem uns momentos que ele recebe a bola e ele consegue sair com uma finta, uma deixadinha ou outra, e a partir disso ele cadecia o jogo, consegue cadenciar o time. Guilherme muito seguro, apesar de seus erros, assim, de segurar de certa forma lá, o Guilherme não atrapalhou, tocou, distribuiu um pouco mais rápido, fez as suas tentativas, que é dele, mas que assim, todo mundo jogou muito bem. Schmidt, baita partida do Schmidt, nossa zaga também foi bem segura, conseguiu dividir bastante, conseguiu ser rápido quando precisou, que é importantíssimo. A zaga do Santos precisa ser rápida nesses lances, com atacantes lá na frente. O Yuri Alberto não conseguiu fazer nada ontem, que era o meu temor, tá? Não vou negar pra vocês, alguns amigos sabem. O Yuri Alberto é o carrasco do Santos, não tem jeito. O moleque, o Gabigol saiu do Flamengo como carrasco, esse ano inclusive não fez gol, e deixou o Yuri Alberto como discípulo aí no Corinthians. E cara, o moleque crava demais em cima do Santos, é algo bizarro. Eu tento entender. Yuri Alberto sempre crava, era o meu medo da partida. Gustavo Henrique inclusive mete uma bola na trave, que é outro menino da Vila também, e quase ia ter nessa lei do ex, mas ontem não teve. Então, sabe aqueles dias também de tudo dar certo também? Foi esses dias. Ontem o Santos tentava uns dribles e acontecia, eu ficava, cara, hoje é pra dar certo mesmo, porque é. Outro ponto, o Corinthians até melhora no segundo tempo, tá? O Corinthians mas melhora muito por conta de colocar jogadores que são muito bons, que é Garro e Memphis, né? E também pelo Santos também já tá com um placar bom. Então as próprias trocas do Vojvoda faz com que o time se segure mais, distribui mais dentro do meio de campo, trave mais as bolas no meio de campo, trave mais as bolas dos atacantes do Corinthians. Hugo, Gabriel Bom Tempo, ele coloca também, gente, eu esqueci, o Gustavo Cabadeiro também. Então assim, a leitura do jogo do Vojvoda de ontem foi impecável. E outro destaque, baita
baita partida, baita escolha técnica do Vojvoda. Como eu falei no início do vídeo, todo mundo entrou com um pezinho a mais assim pela escalação do Vojvoda, que é a mesma da derrota contra o Ceará. Como confiar? É difícil, gente, é difícil confiar, a verdade é essa. E deu certo. Então assim, é um ponto aí pra gente se analisar de... Nem sempre as nossas convicções estão certas, o técnico tá ali pra treinar e a gente tem um técnico bom. É isso que é ter um técnico bom. Porque mesmo quando a gente fique com o pé atrás, fique sem entender, ele vai lá e mostra por que ele fez aquela escolha e por que aquela escolha deu certo. Beleza? Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir novamente, vocês curtam, compartilhem o canal, se inscrevam, comentem o que vocês estão achando do vídeo. Eu vou voltar a tentar fazer esse cadenciamento nosso aqui de novo, tá? Então assim, vai ter vídeo no final de semana. Eu vou tentar voltar a trazer vídeos um dia sim, um dia não, inclusive. Vou tentar distribuir mais aqui. Provavelmente que amanhã vai ter um vídeo sobre o Memphis Depay. Quero muito falar sobre o que está acontecendo pós ontem. O Memphis viu enquanto estava no banco lá, e aí a câmera pegou alguma dessas gargalhadas. E a internet só fala sobre isso hoje e eu tenho um negócio para falar sobre isso. Acho que a mídia, de certa forma, passa um pouco do ponto nessa cobrança com o Memphis. Porque ele joga num time muito midiático, porque ele de certa forma é um pouco midiático também. Beleza? Então isso a gente fala amanhã ou depois e aí eu vou fazer esse vídeo do Memphis. Beleza, gente? Tamo junto, valeu e tchau!